Olá, garotada, meninos e meninas! Hoje a nossa aula é sobre uma matéria muito legal, ciências. É muito legal aprender as coisas, como elas funcionam, como elas são. E ciências é justamente essa matéria que nos ajuda a entender muitas coisas. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, que é o som. Ó, ouviu? Você está ouvindo essa aula? Porque você sabe ouvir e você ouve porque o seu aparelho auditivo funciona legalzinho. É sobre isso que nós vamos poder falar hoje. Você sabia que você já ouvia desde quando você estava lá na barriga da sua mãe? Imagina isso! Desde a barriga da sua mãe, você já conseguia ouvir sons e identificar. Você já sabia ouvir a voz da sua mãe e conhecer a voz da mamãe. Você também reconhecia outras vozes desde quando você estava lá na barriga da mamãe. E isso é maravilhoso. Há muitas mães que colocam músicas para as crianças ouvirem desde que elas estão lá na barriga. E isso deixa a criança mais calma, faz ela reconhecer mais sons, é muito legal. Os sons são diferentes. Sabia que não são todos iguais? Os sons podem ser agudos, bem fininho, tipo um sino batendo, uma coisa assim bem agudinha, ou então muito graves. E é assim que a gente diz que eles podem ser. Outra coisa, eles podem ser intensos, tipo muito alto, ou então bem fraquinhos e baixinhos. Conseguiram me ouvir? Intensos ou fracos. Os sons se dividem dessa maneira. Eles também podem ser agradáveis. Vamos pensar num som bem agradável de ouvir? Uma música tocando. Amanda, minha filha que está aqui comigo, acabou de falar, ó, pássaros. Não sei fazer pássaro. Sim, pássaros voando. Olha, que mais? O vento soprando, o barulho do mar, bem suave. São sons muito agradáveis que é gostoso ficar ouvindo. E também existem sons muito ruins de se ouvir. Por exemplo, uma batedeira batendo o bolo. O bolo é gostoso, mas o barulho fica lá, é muito ruim. O liquidificador funcionando, ou um bebê chorando por muito tempo, você fica assim, ai, não aguento mais. São sons desagradáveis. E os sons agradáveis foram o que nós falamos primeiro. E uma das formas mais legal e mais comum de se produzir som é a fala. Igual eu estou falando aqui com vocês. Blá, 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 blá. Vocês são ótimas em falar, principalmente as meninas. E falam blá, 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 blá. Fala na sala de aula, fala em casa, fala até dormindo. Fala o tempo todo, né? A fala é a forma mais comum que existe da gente produzir um som. E a forma mais utilizada também. Como que funciona a fala? O ar que a gente respira enche o nosso pulmão, eles sobem e faz vibrar as cordas vocais que ficam bem nessa região aqui, ó. As cordas vocais vibram e o som sai. Para a gente poder fazer acontecer a fala, eu preciso das minhas cordas vocais, preciso da laringe, da boca e até da minha língua. Olha que legal! Tudo que Deus fez é perfeito para que o nosso corpo possa produzir som. Cada voz humana é única, tipo a sua digital. Só você tem essa voz. Ninguém mais no mundo inteirinho tem uma voz como a sua. Sabe por quê? Porque para a voz acontecer, depende se a sua corda vocal é mais grossa, se ela é mais fina, se a sua boca é grande ou pequenininha, qual é o formato do seu nariz, porque o ar passa por
todos esses lugares para fazer o som acontecer. Então, interfere muito se a sua boca ou sua língua é maior, mais grossa, mais fina, a corda vocal, a sua laringe, e tudo isso faz a sua voz ser como ela é, exatamente do jeitinho que ela é. Por isso, ninguém no mundo inteiro tem uma voz como a sua, ok? Outra coisa muito legal é que as vozes femininas das mulheres e das meninas normalmente são mais agudas, mais ardidinhas, né? Aquele som mais fininho. As vozes dos homens normalmente são mais grossas, dos meninos também vão ficar mais grossas, principalmente quando eles ficarem maiores. O nosso sistema auditivo humano é especializado, olha só como Deus é perfeito, em diferenciar tipos diferentes de sons. Quando a gente ouve um som, rapidinho o nosso sistema auditivo vai lá e identifica que som é esse. Nós usamos o nosso sistema auditivo para ouvir. E ele se divide em três partes. Três partes. Orelha externa, orelha média e orelha interna lá dentro. É na orelha externa que a vibração do som atinge o tímpano. O tímpano é como uma película bem fininha assim, e quando o som atinge, faz o tímpano ficar assim, ó, vibrando. Como se você pegasse uma bacia de água e soprasse bem de levinho, você vai ver a água tremendo. Assim é o nosso tímpano e é muito legal, ele faz isso para reproduzir o som. Então, o tímpano manda a vibração do som para três ossinhos que têm os nomes muito diferentes: bigorna, estribo e martelo. Esses três ossinhos ficam na nossa orelha média e eles mandam essa vibração para um órgão muito legal que parece uma concha de caracol cheia de líquido. Esse órgão se chama cóclea. Ó, vamos lá de novo. Cóclea. A cóclea é uma membrana com muitos pelinhos e nelas ficam os cílios. E é aí que o som começa a acontecer. Os cílios, que são esses pelinhos fininhos que tem lá, eles decodificam a vibração para um impulso elétrico que vai, e assim o cérebro da gente reconhece o som. Nossa, falando assim ficou muito difícil, né? Mas quando você ouve um som, por exemplo, de um cachorro latindo, au, 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 faça por tudo isso esse som até que ele é decodificado e chega no seu cérebro. Quando ele chega no seu cérebro, você diz: nossa, é um cachorro latindo. Só que tudo isso acontece muito rápido. Então a gente não percebe que ele faz todo esse processo. Quando nós ficamos mais velhos, assim, com uns 40, depois com 60, depois com 70 anos, cada vez a nossa capacidade de ouvir vai ficando menorzinha, menorzinha. Por isso que às vezes você fala com a sua avó e ela fala assim: hein? Não entendi, repete. Por isso, porque quando a gente fica mais velho, a nossa capacidade auditiva vai ficando menorzinha, menorzinha. O tímpano, que pega o nosso som, ele já não vibra tanto, já tem mais dificuldade de decodificar esse som, entendeu? Outra coisa que muda com a nossa idade é a nossa voz. Ela também vai mudando conforme vai passando a nossa idade. Principalmente na adolescência. Quando a gente é criança, a nossa voz ainda é bem fininha. Na adolescência, principalmente os meninos, começam a falar bem grosso. E daqui a pouco eles falam fino, e daqui a pouco grosso de novo. Porque a voz está mudando. E ela muda durante toda a nossa vida. Tá bom? Isso acontece porque as nossas cordas vocais podem engrossar mais ou ficar mais finas, a nossa laringe cresce, fica maior, e tudo isso faz com que a nossa voz, como eu disse para vocês no começo, é única, mude.
ok? Agora, existem alguns problemas que podem acontecer na formação do nosso aparelho auditivo. Então, se algum desses ossinhos ou desses órgãos não funcionarem legal, não funcionarem bem, você pode ter uma surdez parcial ou total. O que é surdez, hein? É quando a pessoa não consegue ouvir. Ela pode já nascer surda ou ela pode ficar surda ao longo da vida. Ou então ela pode simplesmente ouvir bem baixinho ou não ouvir corretamente como a maioria das pessoas ouvem. Legal? Os aparelhos auditivos, eles amplificam o som. Eles fazem com que o som seja aumentado de volume. E aí a pessoa coloca o aparelho auditivo no ouvido, quando ela não ouve corretamente, para que ela possa ouvir melhor. Muitas pessoas usam aparelhos auditivos para ajudar na audição. Pessoas mais velhas ou pessoas que têm problemas e dificuldades na audição. E é isso que esses aparelhos fazem. Fazem com que o som fique mais alto, para que a pessoa possa ouvir melhor. Também tem aquele caso do surdo de nascença, que é aquela pessoa que já nasceu surda. Nesses casos, não adianta o aparelho auditivo, porque normalmente ela não consegue ouvir nada. E as pessoas que nascem surdas, normalmente também, elas vão ter problema na fala, porque se ela não ouve bem, ela não vai saber como pronunciar corretamente as palavras. Então, normalmente ela vai ter dificuldade também para falar, não só para ouvir. E também podem acontecer alterações nas nossas cordas vocais, aqui nessa região da laringe, das cordas vocais. E aí o que acontece? Essa pessoa pode ter problemas na fala, não só por causa da surdez, mas ela pode ter gagueira, pode ter outros probleminhas na fala dela por causa de tudo isso. Por causa disso, tudo que nós vimos hoje é que nós temos que tomar cuidados especiais, tanto com a nossa voz como com o nosso ouvido. Vamos começar falando dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso ouvido? Primeiro, limpar sempre a orelha. Não é pegar cotonete e passar lá dentro do ouvido, não. Isso é perigoso, viu? Não façam isso, não. Mas a orelhinha tem que ser sempre bem limpa. A mamãe pode ajudar vocês com isso. Outra coisa muito importante para cuidar da nossa audição é nunca ouvir músicas com volumes muito altos, principalmente no fone de ouvido. Mas sabe aquele dia que você fala, vou ouvir uma música muito alta? Se você ouvir isso sempre, vai prejudicar a sua audição. O seu tímpano vai parar de vibrar corretamente com o tempo. E isso faz muito mal. Outra coisa são pessoas que trabalham em lugares muito barulhentos, com maquinários funcionando. Por exemplo, vamos pensar numa construção? E lá uma britadeira fazendo barulho e outros equipamentos, e a pessoa trabalha lá o dia inteiro ouvindo todo esse barulho. Isso faz muito mal também. Por isso que pessoas que trabalham nestes locais precisam usar fones de ouvido, equipamentos protetores, para que a sua audição não seja prejudicada. Agora vamos falar de cuidados especiais que temos que ter com a nossa voz, com a nossa fala, tá bom? Jamais forçar demais as cordas vocais. Como? Gritando, falando muito alto, berrando o tempo todo. Isso força demais as nossas cordas vocais. Não deixar também que as cordas vocais fiquem muito tempo secas. Como que eu molho as cordas vocais? Tomando água, muita água, hidratando sempre as cordas vocais para que elas não fiquem ressecadas. Beber muita água, esse é o item 3, nós já falamos. Não gritar, não falar muito alto. Ah, uma coisa importante, não pigarrear. O que é isso? É isso, não pode fazer. Isso prejudica demais as nossas cordas vocais. Cada vez que você faz isso, você força as cordas vocais e machuca elas. Então, pigarrear, não pode.
E por último, nunca falar fora do seu tom de voz habitual. Ou seja, numa altura média que você já está acostumado. Não falar gritando, berrando, porque isso também prejudica a sua corda vocal. Bem, eu acho que eu falei de tudo hoje. É isso aí, pessoal. Essa é a matéria de ciências do capítulo 5 da matéria de prova de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.